Oi, meu nome é Cristina Akemi e esse é meu podcast sobre tricô, costura e outras manualidades. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja bem-vinda ou bem-vindo. E se você já assistiu algum dos outros vídeos, obrigada por estar aqui sempre comigo. Eu moro no Japão, na província de Kanagawa, e hoje é dia 3 de abril de 2020. Faz um tempo que eu não gravo podcast, estou meio enferrujada. E nesse meio tempo que eu não gravei, aconteceram tantas coisas, né? O mundo virou de ponta cabeça. Eu nem sei por onde começar. Mas eu queria deixar as coisas, assim, ruins, né? As coisas, assim, preocupantes de lado e focar nas coisas boas aqui no vídeo. Se você quiser conversar um pouco comigo, contar o que tá acontecendo com você, ou se tiver curioso para saber como estão as coisas aqui, pode me mandar uma mensagem no Instagram, eu vou deixar aqui meu arroba, ou deixar um comentário aqui no YouTube que eu vejo depois também. Então, falando do tricô, o primeiro projeto que eu queria mostrar é a minha meia. Quem me segue no Instagram já deve estar cansado de ver, porque eu postei bastante enquanto tava fazendo. Eu comecei a fazer a meia, não lembro quando exatamente, esse ano, com certeza, mas não lembro se foi em fevereiro ou em janeiro, e eu tô gostando bastante dela. Eu terminei o primeiro pé e fiquei bem feliz, é a minha primeira meia de toda a vida, então foi um desafio. Eu sempre tive vontade de fazer desde que comecei a tricotar, mas eu achava que era muito difícil, assim, não sei porquê. Essa parte do calcanhar, assim, me deixava um pouco amedrontada. E agora que eu fiz, eu achei que não é tão, assim, complicado um bicho de 7 cabeças. É um pouco, assim, não é tão intuitivo. Eu acho que tem que realmente seguir uma receita, alguma coisa assim, pra ser mais fácil. Mas, enfim, como quase tudo no tricô eu aprendi sozinha, fui vendo vídeos, né, pesquisando na internet e deu certo. A inspiração para meia foi um vídeo da Melody Hoffman, que é uma designer francesa, e ela posta alguns vídeos no YouTube e um deles é um tutorial de como fazer a meia que ela sempre segue, né, tipo a Vanilla Socks dela. E eu segui o que ela indica no vídeo, né? Então, a maneira de fazer o question que ela indicou, né? O calcanhar. Eu sempre confundo calcanhar e tornozelo, então se eu falar errado, vocês ignoram. O calcanhar que ela indicou, que é esse heel flap and gusset. E também pra fechar os dedos do pé, né? Aqui, fechar o pé com Kitchener Stitch. E a única coisa que eu fiz diferente foram as medidas dos pontos, né? A quantidade de pontos montados, porque ela indica pra fazer a meia com 64 pontos, mas eu acabei fazendo com 56, porque eu queria usar a agulha 2.4, porque eu tenho uma agulha 2.1 e uma agulha 2.4. Aí eu achei que com a 2.1 ia ser muito difícil de fazer, né? Porque é uma agulha bem fina. E então eu queria fazer com a 2.4, só que aí com 64 pontos ficava enorme, então pus 56 pontos. E daí por isso foi um pouco difícil de seguir o vídeo em algumas partes, porque principalmente aqui na parte do calcanhar, né, quando divide os pontos, o número não batia, né, ficava uma quantidade de pontos diferente na agulha. Então eu pesquisei algumas outras receitas e achei uma receita escrita que dava a quantidade de pontos para três números, né, 56 pontos, 64 ou 72, que pelo que eu entendi são as medidas meio que padrão, né, para meias. O fio que eu usei é esse Venla, da Novita, que é uma marca finlandesa. E eu comprei aqui no Japão mesmo, mas é importado da Finlândia. E ele já é assim, todo mescladinho, né? Todo coloridinho e
a partir disso que se forma essa padronagem. Então eu não tive que ficar trocando de fio nem nada. É só tricotei reto mesmo. Reto não é circular, mas assim, só fui tricotando direto sem mudar o fio. Eu usei... Deixa eu pegar aqui. Eu usei essa agulha. É uma agulha de 23 centímetros, de uma marca japonesa que chama Sinit. E as pontas são de bambu e o diferencial é que elas são assimétricas, né? Uma ponta é maior do que a outra. Porque é pra facilitar na hora que você tá tricotando, então você segura... Por exemplo, eu tricoto sou destra, né? E normalmente tricoto continental, então seria o ideal segurar com a mão esquerda a parte maior e com a mão direita a parte menor, porque aí você tem mais área pra apoiar a mão. Só que com essa agulha que é muito pequenininha, né, eu acabo... no começo foi meio difícil, assim, tricotar continental, que é o que você segura o fio com a mão esquerda, né, parecido com um crochê pra quem crocheta. Então eu acabei fazendo a meia no estilo inglês, né, que você segura o fio com a mão direita e vai fazendo uma laçada. E eu achei mais fácil, porque com a agulha pequena fica mais fácil de segurar, né, e controlar o fio. Mas é muito mais devagar pra mim, eu tô acostumada com continental e então, nossa, tipo, demorava muito pra fazer as laçadas. Mas isso também ajudou a deixar o ponto um pouco mais fechadinho. Eu acho que se eu tivesse feito no continental, com certeza teria ficado mais aberto. O meu continental é bem mais... Meus pontos no estilo continental são bem mais abertos do que no estilo inglês. Mas acho que agora eu já acostumei e talvez a próxima meia eu acabe fazendo com a agulha 2.1, quer dizer, não o outro pé, né? O outro pé eu vou fazer com a mesma agulha do mesmo jeito, mas a próxima meia que eu fizer, talvez eu faça com agulha menor e estilo continental, pra ver se vai mais rápido. Mas, de qualquer maneira, eu acho que não demorei tanto assim, menos do que eu imaginava até, apesar de ser um projeto pequeno, eu tava meio assim, receosa por causa do calcanhar, mas deu certo no final das contas. Eu tenho mais um outro fio de meias, que eu mostrei em algum vídeo anterior, que eu comprei um kit. E vou ver se eu faço, depois que eu terminar esse daqui, eu faço com um kit com aqui a parte do cuff, dessa parte aqui, né, da barra e do calcanhar e a ponta dos pés com uma cor diferente. Vamos ver se dá certo. Então, passando para o próximo projeto. Esse também eu já postei no Instagram. É a minha blusa. É um Celeste Pullover da designer finlandesa Sari Nordlund. E eu me candidatei para fazer o teste knit dessa blusa, né? Quando ela lançou a chamada no grupo dela do Ravelry. E ela me selecionou, né? Só que eu não consegui terminar a tempo. Ela tinha dado o prazo inicial de 15 de março e depois ela estendeu para 23 de março, porque esse teste knit era em parceria com... Não o teste knit, né? O projeto em si, né? Essa blusa, o design dela foi feito em parceria com uma marca de fios que chama Mayak. Acho que é Miyake ou Mayak, acho que é Mayak que fala, enfim. Que é uma marca italiana e eles estavam com problema no envio dos fios por causa da Covid, né, do problema do vírus, então eles pediram pra adiar um pouquinho o lançamento da blusa. E mesmo assim eu não consegui terminar o teste a tempo porque eu me embananei na hora de fazer a renda. Eu tive que desmanchar várias vezes porque eu não tava conseguindo acertar o ponto. Eu já fiz alguns projetos em renda, mas eu nunca tinha feito um assim, com tanta renda, né? Eu fiz com trechos menores ou projetos que eram mais repetitivos. Esse daqui, a renda é mais ou menos a mesma coisa, só que ela, pelo fato da gola ir aumentando, né? Vão aumentando o número de pontos e daí eu fiquei meio atrapalhada, e principalmente por causa dessas bolotas aqui, dessas bubbles. Tem alguns pontos que, aqui onde tem os bubbles e esses buracos, tem um yarn over, né, uma laçada, e depois vem a bolota. E daí,
Nisso, às vezes, eu acabava perdendo, porque o jeito que faz essa bolinha, você vai passando os fios por cima da agulha e às vezes eu puxava a laçada também, e aí perdi um ponto. Isso eu ia perceber algumas carreiras depois, e eu não consigo arrumar isso. Aí... Esse daqui foi a minha, acho que terceira tentativa, foi o que eu postei no Instagram. Eu cheguei até quase o final, falta uma repetição do gráfico, e aí eu percebi que eu tinha errado aqui nesse pedaço. Eu desmanchei e tentei arrumar, porque eu tinha feito a laçada em algum lugar errado e tinha um buraco que tava, assim, da renda que tava deslocado no meio do gráfico. E eu tentei arrumar, mas eu não consegui, porque aí eu ia ter que refazer a laçada, essas bolotas aqui, e não deu certo. E aí, como eu já tinha refeito esse projeto várias vezes, eu fiquei meio bodeada de continuar, sabe? Eu não sei, sabe? Parece que tem uma bad vibes, alguma coisa que tá te travando. Então eu resolvi começar do zero mesmo. Fiz tudo desde a gola, porque das outras vezes eu desmanchei a renda inteira, mas cheguei até aqui na parte da gola e peguei os pontos, né, e comecei de novo. Então dessa vez, que é a, acho que quarta vez que eu tô tentando fazer a blusa, eu comecei da gola, e aí agora eu tô fazendo carreira por carreira e tentando prestar o máximo de atenção possível, porque eu acho que um dos problemas também das outras vezes é que eu acabava me distraindo porque eu gosto de tricotar assistindo vídeo ou fazendo alguma coisa assim, e com certeza isso não é indicado para esse tipo de projeto, pelo menos pra mim, né, que eu não tenho tanta experiência com renda. Então agora eu tô tricotando e, sei lá, ouvindo música ou não ouvindo nada mesmo. E aí tô bem no começo, eu fiz a primeira repetição do gráfico. E vamos ver se dá certo, porque eu quero muito poder usar a blusa, assim, né? Agora, se eu terminar ainda nesse mês, seria o tempo perfeito pra conseguir usar na primavera, porque depois começa a ficar muito quente aqui e aí fica difícil de usar a blusa de lã, apesar de ser relativamente aberta por causa da renda. Então, quem sabe dá certo. Não sei se der errado essa vez a renda, talvez eu desista da blusa. Mas é um projeto muito bonito, tem várias fotos lá na página do design lá no Ravelry, e eu sugiro que vocês abram ou pesquisam no Instagram a hashtag, né, Celeste Pullover, que vão aparecer várias fotos do pessoal que fez os testes, assim, em várias cores, em vários tamanhos também, porque a Sari desenha receitas com uma numeração bem grande. Eu tô fazendo o número 2 e vai até o número 9, se eu não me engano. E eu acho que é bem legal. Pra quem gosta desse estilo, assim, vale a pena dar uma conferida. O fio que eu tô usando no Celeste Pullover é esse aqui, o Sydney, da Cervinia, filatura Cervinia. E eu comprei ele no Brasil. Vocês encontram em vários lugares online. E ele é da Itália. Eles falam que a espessura é DK, então ele fica entre Sport e DK. Em 50 gramas ele tem 105 metros. E ele é bem macio, ele é muito fofinho, assim, é um dos fios mais macios que eu já peguei. Só que ele é um pouco, assim, às vezes você tem que prestar atenção porque como ele tem uma torção, às vezes você acaba enfiando a agulha no meio e ele fica todo repartido, fica meio feio. Tem que prestar atenção pra não pegar o fio errado na agulha. E eu tô usando a agulha número 5, eu acho. Deixa eu conferir. A agulha número 5. E aí eu tô usando a agulha da Adi, do kit que eu tenho de... Como fala? Agulhas que troca, sabe? Troca o cabo. Então eu tô usando um cabo menor agora e depois eu posso aumentar para de 100 centímetros.
Isso também eu acho que é uma coisa que me atrapalhou um pouco da primeira vez. Eu usei o cabo menor e fui indo porque fiquei com preguiça de trocar e daí fica mais difícil de você ver os erros, né? O que você tá fazendo exatamente. E depois que eu troquei pelo cabo maior, quando tava nessa parte já da blusa aqui, deu errado, eu percebi, comecei a perceber melhor os erros. Eu acho que nessa daqui, quando começar a aumentar, eu vou trocar o cabo, não vou ser tão preguiçosa. O outro projeto que eu vou mostrar, ele também não é novidade aqui. Eu já mostrei em algum dos vídeos de projetos em andamento, acho que no comecinho do canal. E é um poncho, não dá pra ter muita ideia assim, que ele é bem largo. E tem esse detalhe de tranças na manga. Tem desse lado e no outro lado também a mesma trança. Então ele começa a ser tricotado circular aqui a parte do pescoço. É uma gola meio tipo canoa, um decote meio canoa. E daí vai tricotando circular até acabar as mangas. E depois arremata alguns pontos aqui da manga e tricota a parte da frente e das costas separada reto. Na verdade, nesse começo ele é igual, tanto faz se você está tricotando a frente e as costas, e daí depois, quando chega mais pra baixo, você tem que decidir se você vai fazer o bolso ou não. Se você não fizer o bolso, fica igualzinho a frente e as costas, ou se você fizer o bolso, onde tem o bolso é a parte da frente. Vou vestir pra ficar ter mais uma ideia. E assim, então o decote é bem aberto. E aí fica aqui a manga, que tá um pouco preso por causa do fio que eu usei aqui pra não perder os pontos. E aqui é a parte que eu tô trabalhando agora, que são as diminuições da manga e depois vai fechar aqui embaixo. Aí pra fechar é com uma costura depois que terminar o trabalho. Deixa eu tirar aqui. Eu tô usando esse livro, quer dizer, a receita desse livro. Ele chama Michio no Amimono Workshop. Então, um workshop de... que amimono é tipo coisas tecidas, então pode ser tanto tricô ou crochê aqui no Japão, né? Usa a mesma palavra para se referir aos dois. E então esse livro tem vários projetos de tricô e crochê. E eu tô fazendo esse aqui. Aqui dá pra ver, né? O bolso aqui na parte da frente. E aqui tem o detalhe. Acho que dá pra ver melhor. Também tem o detalhe da trança. Esse poncho é um presente para uma amiga minha, ela tinha pedido há bastante tempo e ela comentou que gostaria da cor marrom, porque ela tem um poncho preto e ela usa bastante no frio. Eu particularmente não sou muito fã de marrom, mas eu achei esse tom e que achei que ia ficar bom pra ela. E eu não sei se ela vai querer no final das contas, porque já faz muito tempo que ela me pediu. Mas se ela não quiser, eu acho que eu usaria sim essa cor. Apesar de não usar muito marrom, eu acho que esse daqui combina comigo. Sobre o fio, eu tô usando Lanceda da Círculo. Eu nem sei se esse fio ainda existe, assim, ainda é produzido. Mas eu comprei ele em São Paulo, antes de vir pro Japão. E ele é 70% lã... Não, desculpa, 70% acrílico e 30% lã. Ele é mais grosso do que o certificado da Pinguim, pra ter uma ideia. Eu achei bem gostoso de tricotar com ele é bem macio e brilhante, assim. Eu acho que quando blocar vai ficar bem legal o resultado também. E ele é bem de inverno, é mais grossinho, assim. Acho que vai ser bem gostoso pra essa minha amiga usar, se ela quiser o poncho. Porque agora ela tá morando no hemisfério norte e no lugar que ela mora é um pouco mais friozinho do que no Brasil. Enfim,
eu tô fazendo esse projeto porque ele é só stockinette stitch, ele é só tipo ponto meia. E quer dizer, agora que não é mais circular, ele é meio tricô, né? Você vai em um e volta no outro. E então eu não preciso pensar muito, o fio é mais grossinho assim, então quando eu tô assistindo os vídeos, esse tipo de projeto é ideal, não o projeto de renda, né? Enfim. E eu tava pensando também em fazer alguns vídeos sobre livros que eu tenho em japonês, não só de tricô, mas eu tenho vários livros de costura que eu comprei aqui no Japão e alguns outros assuntos assim de artes manuais e queria saber se vocês têm interesse. Na verdade, eu já gravei alguns vídeos, mas ainda não tenho assim data pra postar, tal, ainda faltam alguns detalhes. Mas se vocês tiverem interesse, eu posso agilizar esse projeto pra postar aqui. Uma outra coisa que tá alegrando os meus dias, mas que não tem a ver com tricô, é esse livro do Eduardo Galeano, chama O Livro dos Abraços. Não sei se vocês conhecem o Eduardo Galeano, acho que o livro mais famoso dele é As Veias Abertas da América Latina. Então o trabalho dele é muito ligado a essa questão da América Latina. Ele é uruguaio e na época da ditadura ele viveu exilado na Argentina e também na Catalunha, na Espanha. Então, bom, não sei se todos são assim, todos os livros dele são assim, mas esse livro aqui especificamente ele trata da cultura de vários países, assim, ele narra histórias que ele ouviu de pessoas de vários países e são sempre histórias curtas e contadas de uma maneira meio, como dizer, meio poética, assim. A linguagem que ele usa é muito bonita, apesar de ser um livro traduzido para o português, né? Eu achei bem, assim, de uma certa maneira melancólica, mas sem ser uma coisa que me deixa deprimida, sabe? Uma melancolia bonita. E eu achei interessante também que tem as ilustrações dentro do livro. Então, em algumas páginas tem ilustrações assim. E depois elas vão meio que se completando. Tem várias ilustrações, assim, em páginas aleatórias do projeto gráfico. Apesar de ser simples, né? É um livro pequeno, não tem muito como inventar muita coisa, porque é um livro de bolsa. Em questão de projeto gráfico, mas eles conseguiram incorporar alguns detalhes interessantes, né? Tipo essa margem e as ilustrações. E quem me deu esse livro foi a minha irmã. Quando eu vim pro Japão, ela falou pra mim que achava que ia ser uma boa companhia de viagem, porque são histórias curtas. E então você não tem a obrigação de ler tudo, né, pra entender o que tá acontecendo. Você pode ler só uma história e parar, continuar um outro dia, assim. E tem histórias de vários jeitos, assim. Tem coisas que são, assim, realmente mais poéticas e tem coisas que são bem, assim, do cotidiano, sabe? Bem prosaicas. E eu achei interessante essa mistura, assim. Eu acho que eu tava precisando de alguma coisa desse tipo ultimamente, porque uma hora você dá risada, né? Porque é uma história que é mais tipo uma besteira, uma piadinha, e depois é uma história bem profunda, assim, uma reflexão. Então, faz com que eu pense em várias coisas diferentes e ao mesmo tempo não tenha um peso, né, muito grande, porque a gente já tem muitas coisas assim pesadas em que pensar no nosso dia a dia, eu acho, principalmente ultimamente. Bom, e é um dos poucos livros físicos que eu tenho aqui que são livros de história, sem ser livros de projetos, essas coisas, né, de artesanato. Porque quando eu vim pro Japão, obviamente não tinha como trazer muitos livros, são coisas muito pesadas e a gente tem um limite de bagagem, né? Eu tava lendo mais no Kindle, que é esse aparelho, um leitor digital. Ele é da Amazon, tem outras marcas, enfim. Então eu baixo os livros pela internet, né? Compro na loja da Amazon, baixo e leio aqui.
E é bom porque não tem essa questão do espaço físico, né? Então, mesmo se eu voltar pro Brasil, eu vou conseguir levar todos os livros, mas eu gosto de ler o livro no papel. Não sei se vocês sabem, mas eu fiz letras e eu acho que a maioria das pessoas que entram em letras é porque gosta de ler, né? Tem gente que entra por outros motivos, mas a grande maioria eu acho que é porque gosta de ler, gosta de literatura. E eu sempre gostei de ter o livro de papel, ficar folheando, sentir o cheiro. E eu sinto falta, às vezes, quando eu tô lendo no Kindle, de ter essa questão do papel. Então, acho que eu peguei esse livro na hora certa. Quando eu tava precisando, assim, desse carinho, desse abraço, literalmente. Que só um livro de papel consegue dar. Hoje é aniversário da minha irmã, né, que me deu esse livro, então eu tô bem, assim, como se diz, nostálgica, pensando que já faz um ano que ela me deu, já faz um ano e um mês, mais ou menos, que eu tô aqui no Japão. E eu queria poder abraçar ela nesse dia, né, no aniversário dela, mas não vai dar. E então, como compensação, eu vou ler o livro e me sentir um pouco mais perto dela. Bom, por hoje é só. Se vocês quiserem falar comigo, como eu disse, pode falar pelo Instagram ou por aqui. Se vocês quiserem curtir o vídeo, compartilhar com alguém que também goste de tricô ou que, enfim, vocês acham que vão gostar do vídeo, fiquem à vontade. E se tiverem alguma sugestão, alguma coisa que vocês queiram ver aqui, é só me falar. Obrigada pelo carinho de sempre e até o próximo. Tchau!